Olá, gente, bom dia. Nossa aula de hoje será de português e redação. Em redação, vocês continuam lendo o livro para fazer a ficha de leitura, certo? E em português, nós vamos realizar um exercício que irá da página 82 à página 87, que é falando sobre as flexões do substantivo em número e grau. Então, na página 82, vocês têm aí um quadrinho verde, onde ele destaca o seguinte: você sabe que todas as coisas recebem nomes, como as pessoas, objetos, os lugares, os sentimentos, os fenômenos e etc. Em gramática, chamamos de substantivos as palavras que nomeiam todas as coisas. Então, isso é um substantivo, que a palavra que nomeia o ser é o substantivo. Quando essa palavra ela vem específica, no caso dos nossos nomes, dos nomes da cidade, do estado, do país, e vem grafada com a primeira letra maiúscula, que isso é uma regra para o substantivo próprio, não é isso? São próprios, quando vem específico, grafado com a letra maiúscula. E comum, né? É quando se refere a um grupo de coisas que não é específico. No caso, quando eu digo assim, abra a porta, então porta é um substantivo comum, no qual eu não especifiquei se é a porta do banheiro, da cozinha, do quarto, da sala, certo? E aí a gente tem que esses substantivos, eles podem flexionar, como na flexão de singular plural. Então, o número é singular plural. E aí, singular é para se referir a um elemento e plural para se referir a mais de um. E quando indica um só elemento, um conjunto de elementos, o substantivo vai ficar no singular, como é o caso de jornal e notícia. E quando indica mais de um elemento ou mais de um conjunto de elementos, o substantivo vai para o plural, que no caso aí, quando eu digo jornais e notícias, que vai indicar mais de um. Aí, a partir dessa explicação, você resolve a questão 1, a questão 2 e a 3. A questão 4 ainda é sobre número singular plural. As palavras estão no singular e você vai colocá-las no plural. Então, aí vem destacando algumas regras para o plural. O plural é aquela palavra que indica mais de um elemento, não é isso? E que as palavras para indicar o plural podem vir com um S no final, que é o caso de notícia, de pessoas, de fato e de título, que quando eu acrescento apenas o S no final, a palavra já está no plural. Outra regra para o plural é acrescentar ES. No caso aí, como comprador, para ficar no plural, eu acrescento o E e o S. Aí vai ficar compradores. É o caso de vendedor, revisor e leitor. Outra regra é o plural. Para o plural é acrescentar o IS, que é o caso aí, ó, de jornal. Eu vou tirar o L e vou acrescentar o IS. Em vez de jornal, vai ficar jornais. É o caso de animal. Retira o L e acrescenta o IS. Aí você vai respondendo, completando a tabela. E o singular também pode ter essa regra aí do plural. No caso de balão, que está no singular, eu retiro a O tio e acrescento ons. Então, em vez de balão, vai ficar balões. Da mesma forma para a revisão, sessão e ação. Aí você resolve. Quando terminar, você chega na questão 5. Você vai pegar essas palavras que estão destacadas aí, notícia, jornal, sessão, e vai colocá-las no plural. Só que levando em conta que quando a palavra for para o plural, outras palavras que estão na frase também precisam ir para o plural. Nesta primeira frase aí que diz, nós lemos na internet a notícia falsa. Quando eu passar notícias para o plural, logo a que acompanha a notícia vai pedir plural. E falsa também vai para o plural. Então, a frase ficaria: nós lemos na internet as
notícias falsas. Aí assim você vai passar essas outras frases para o plural. Na questão 6, tem um diálogo entre Ana e Keiko. E Ana diz: como essa cadelinha catita foi corajosa? Aí Keiko diz: pois é, enfrentar um cachorrão como um pitbull. Aí pede que você marque na fala de Ana a palavra cadelinha, o que foi que ela pôde expressar. Aí depois que você marcar, que vai ter duas alternativas de resposta, você vai destacar na letra B, na fala de Keiko, qual é a palavra que usa o grau aumentativo, o grau grande. Para responder aí, você vai entender esse textinho aqui que diz o seguinte, ó. Vimos que o substantivo pode flexionar em número, no caso singular plural, e agora nós vamos ver como se flexiona em grau, normal, diminutivo e aumentativo. Então, o grau normal é a forma original da palavra, no caso aí de cadela, de cachorro. O grau diminutivo é o que expressa a diminuição, no caso de cadela pequena e cadelinha. E o grau aumentativo é o que expressa o aumento, no caso de cachorro grande e cachorrão. Aí a professora destaca que o grau aumentativo ou grau diminutivo pode expressar também um exagero, um afeto, um desprezo no modo como a gente se refere. Então, quando Ana aí se referiu à cadelinha catita, além do grau diminutivo, expressou que sentimento? Aí, Ana e Francisco diz o seguinte: entendi, é como dizer que Francisco é meu amigão. Então, quando a gente diz amigão, além de ser um grau aumentativo, a gente expressa nele ainda o exagero, né? Aí, na questão 7, pede que você analise a frase. Esse seu cachorro é uma coisinha insignificante. Então, essa palavra coisinha, no diminutivo, está expressando o que aí? Afeto, exagero ou desprezo? Quando você for para a página seguinte, na questão 8, você vai classificar as palavras que estão em negrito como diminutivo e aumentativo. Na questão 9, você vai relacionar. Então, número 1 é bocarra. Bocarra aí você vai procurar lá no é o diminutivo de rio, o diminutivo de rua, aumentativo de boca. Aí você vai relaciona o numeral do substantivo ao seu significado. Qualquer dúvida você pode consultar o dicionário. E a questão 10, que vai da letra A à letra D, é para formar frases com essas palavras. Aí você fica livre, né, para formar a frase que você queira. Questão 11, você vai analisar a frase, porque diz assim: para evitar repetição, na hora de escrever um texto, usamos palavras ou expressões que se referem ao que já foi dito antes, que esse cuidado a gente vem tendo quando está produzindo, de estar substituindo a palavra, né, no caso substantivo, para que não tenha muita repetição. Então, Maria foi ao parque, aí Maria gostou, Maria brincou. Então, para não estar com essa repetição, a gente vai substituindo por a menina gostou, ela brincou, né? Para não ter repetições. Aí você vai ver da questão A à questão D essas repetições que foram substituídas e ao que se refere. Exemplo, na letra A diz que Catita ficou conhecida da noite para o dia, mas não era para menos. Ela chegou até a ser chamada de heroína. Então, esse ela que está destacado é para se referir a quem na frase? Que no caso aí, Catita, né? Então, para não colocar o nome Catita lá na frente e ficar uma repetição,
foi substituído por ela. Aí você vai responder, ela se refere a Catita. Aí vai ver aí na questão B, cadela. Cadela se refere a quem? Na questão C, eles, quem é eles dentro da frase? E garoto, quem é o garoto? Aí dentro de todo o contexto, não só dessa frase, mas de todo o texto, quem era o garoto, certo? Aí vocês respondem até a 87. Qualquer dúvida pode colocar no PV, ok? Tchau, um bom dia, boas atividades.